O próximo tópico aqui, o tópico 4, sobre a ausência de paternidade, a gente vai falar sobre recursos e apoio. Eu tive recursos de apoio, ou espiritual, ou também apoio médico, né, psicólogo. Você já passou por algum tipo de profissional para te ajudar, ou antes ou depois, ou passa nesse momento? Porque eu falar o meu testemunho, eu tinha uma resistência muito grande como psicóloga. Uma resistência enorme, porque a gente luta nossas guerras e vai vencendo e vai caindo, e a gente acredita que a gente não precisa. E quando a gente conhece a palavra de Deus ou a religião, a gente acha que é suficiente, né? E a gente tem barreiras. E ano passado eu caí numa melancolia muito grande, né? Um começo de depressão. A gente até conversou na época sobre isso, e eu, pela graça de Deus, conheci uma pessoa, uma psicóloga, e ela me ajudou tremendamente, né? Obviamente que eu fui intencional na minha escolha. Eu escolhi uma psicóloga que tinha os mesmos princípios que eu acreditava, uma psicóloga cristã. Deixa eu só... Segura aí, não perde não, André. Você está na psicóloga cristã. Só abrir um parênteses, eu também. Para mim, o psicólogo é o personal trainer das emoções. Você pode ir para academia, ok? E você vai malhar, você vai ter resultado, sim ou não? Sim. Com certeza. Você pode ir lá sozinho malhar? Sim. Se você colocar um personal trainer, vai potencializar os seus resultados? Vai facilitar? Vai evitar lesões? Ok. Então, para mim, o psicólogo profissional, o terapeuta de saúde mental, é o personal trainer das emoções. Mas isso é imprescindível de escolher um que tenha a mesma fé, um que entenda... Intencional. É isso aí. Eu sei que é difícil, que às vezes as pessoas não têm uma boa condição financeira, aí tem que ir por o SUS, é difícil. Vale a pena mesmo assim? Na minha leitura, sim. Mas se tem condição e consegue achar um profissional cristão, um profissional da mesma fé, facilita bastante o processo. E é engraçado, né, Rick? Porque tudo que a gente é intencional, a probabilidade de dar certo é muito legal. E eu quero entrar no âmbito espiritual, e você pode me ajudar muito nisso. E a Bíblia fala que Jesus ele vai fazer uma leitura da intenção do nosso coração. Sim. Nos últimos dias. E eu lembro de alguns personagens bíblicos, né, algumas histórias que nos encorajam, né, e também trazem para a gente uma atmosfera, uma sintonia de como que a gente caminhar. Eu lembro de personagens como Davi, por exemplo. Ele foi intencional naquele momento de assassinar aquele marido, né, da Betseba. E por ele ser intencional, não se agradou a palavra de Deus com ele, e ele acabou sofrendo consequência. Porque o que eu vejo? Muitas pessoas aqui me procuram, falam: André, eu não estou conseguindo sair desse vício, poxa, eu já tentei várias vezes, né? Mas assim, o que eu vejo micro resultados geram grandes resultados, né? E quando você é intencional, academia acho que é a coisa mais meritocrática que existe. Se você faz, você consegue. Se você não faz, se você deixa de fazer, você perde. Cara, eu associo muito a academia com igreja. Meu Deus, igualzinho. Porque assim, ó, eu já... Júlio, é muita coisa, Júlio. Academia meu shape, tremendo. Pelo meu shape, dá pra ver, ok? Que eu manjo desse negócio de academia de Sístenes, ok? Então, muito Sístenes. Mas olha só, eu vou pra academia, o que eu faço? Selfie. Fico lá 40 minutos, 1 hora, e ponho uma selfie e vou pra casa. Eu vou ter resultado, André? Imagina. Não, mas eu estou na academia. Isso, no Instagram, talvez eu tenho 2, 3 curtidas, né? Ok? Mas eu estou na academia. Cara, você está na academia, mas não está praticando o que tem que ser praticado lá, não tem resultado. É igual a igreja. O triste é que as pessoas falam assim: não, mas eu vou à igreja. Legal, e aí, o que tem? Se não vai para ouvir e para aprender e para praticar a palavra, não adianta, não muda. E esse é o X da questão. As pessoas pensam pelo simples fato de estar lá. Tem uma frase muito legal que diz assim, né? Assim como morar numa garagem não vai fazer de você um carro. Agora eu moro numa garagem. Garagem foi feita para o carro morar. Eu moro na garagem, não vai fazer de você o carro. Frequentar igreja não vai fazer de você um cristão. Amém? Fica a dica. E não é só no âmbito da igreja, né? É tudo. Se você não for intencional, também não adianta nada você buscar um profissional, um psicólogo, por exemplo, ou um amigo, um mentor, um coaching, enfim.
alguém que vai ativar você e vai ajudar, né? Tem várias nomenclaturas hoje, né? Sim. Se você não praticar o que eles estão dizendo para você fazer, né? Eu lembro que a minha psicóloga, Rick, ela passou exercício. Tarefas. Tarefas. Não era só conversa. Tinha exercício, tinha que praticar exercício. E exercícios não na academia, mas exercícios práticos, né? Sim. E foram igual videogame, fazendo com que eu passasse de fase. Eu lembro de que a gente falou sobre expectativa, sobre tempo, sobre rejeição. Enfim, era muito legal. E aí tem um tempo também. Você não fica muito tempo como psicóloga, não. Sim. Não é o resto da vida, não. É 3, 4 meses. A não ser que você não passe de fase. Aí a pessoa, ao invés de ter a intencionalidade de estar ali para ser ajudado, está ali para ficar acomodado. Se você não der resultado, você permanece. Exatamente. Então eu quero encorajar vocês. Procurem profissionais, procurem pessoas também que vocês confiem. Eu me lembro que eu procurei pastores quando eu precisei. Eu me lembro quando tive o meu casamento foi restaurado, né? Da mesma maneira que meu casamento foi restaurado foi quando eu conheci a palavra de Deus. E eu me lembro que, de uma forma intencional e com o coração puro, eu comecei a procurar pessoas, né? Troquei as minhas amizades, saí do ambiente, que é uma coisa também que muda muito, ajuda muito, a gente troca os ambientes. E eu lembro que os pastores, Rick, na época, me davam dicas para me fazer. Eu lembro que eu nunca tinha orado com a minha esposa, sabia? Eu nunca tinha pegado a minha esposa à noite, ou de manhã, ou à tarde, e colocar as mãos na mão dela e fazer uma oração. Eu nunca tinha feito isso. E uma das atividades que ele me passou, eu lembro até hoje, o Lázaro, ele falou, cara, ora com a sua esposa. Eu falei, nossa, que coisa estranha, orar com a minha esposa. Eu tinha vergonha, vergonha. E aí foram atividades que foram fazendo com que eu crescesse na fé e me ajudasse também nessa parte de restauração. Então, procure orientação e, mais do que isso, pratique. Sim. Pratique sim. a orientação. E agora, no quinto tópico, aqui sobre ausência de paternidade, estou com o meu amigo Rick aqui, recebendo aqui o meu amigo Rick Santana, muito feliz de estar com ele aqui, falando sobre esse assunto, o nosso testemunho também, muito legal, está aqui livre podendo falar, Sim. porque só fala quem é livre e quem é curado. O último tópico aqui é redefinição, você redefine a família, né? Você traz uma atmosfera do que é ser família, o que é ser pai. Eu queria perguntar para você, Rick, na sua opinião, qual que é o papel do pai? Porque eu e você nós tivemos a oportunidade de ter um pai, mas nós sabemos que nós temos um pai que é zeloso por nós, que é o nosso pai, o Criador dos céus e da terra. Mas o pai de carne, o Durval é seu pai? Durval. Então você não teve o Durval presente na sua vida, como eu também não tive o Luiz, né? Apesar de eu ter contato com meu pai, nós não tivemos um relacionamento. Tanto é que quando meu pai faleceu, há 10 anos atrás, ele teve um infarto fulminante e ele faleceu. E eu tive assim, a oportunidade de o vê-lo no chão, morto, na casa dele. Eu fui lá na casa dele, estava alguns dias sem entrar em contato, e eu vi ele no chão, né? E quando você não convive com a pessoa, a gente não tem aquele afeto de pai. Eu fiquei triste, eu vi meu pai ali, né? Mas não foi um choque, né? Eu vejo as pessoas às vezes perder pai e mãe, ficar tão chateado, tão terrivelmente chateado por muito tempo, mas eu fiquei, não foi assim, eu não tive uma relação de pai, então eu não criei essa atmosfera de um pai zeloso. Mas aí a gente acabou sepultando ele em outro estado. Eu queria saber, em relação a qual que é o modelo hoje de pai que você pratica com os seus filhos? Modelo de pai carnal. Você já falou aqui, né? O meu princípio hoje é o judaico-cristão, onde a gente aprende nas escrituras sagradas. E a Bíblia vai dizer, eu só creio porque ela diz, né? Que filhos são heranças do Senhor. Filhos são heranças do Senhor. São como flechas na mão do valente. Mas tudo assim, então o filho é uma flecha que você vai entesar o arco e vai lançá-lo para o alvo. Fechou. Esse é o papel do pai. O pai tem que ser uma plataforma de lançamento. Como diz as Escrituras, um arqueiro hábil que vai lançar o filho para acertar o alvo. Como? Primeiro de tudo, sendo referência, sendo exemplo.
ok? Já disse alguém que as nossas atitudes falam tão alto, as nossas ações, que impedem as pessoas de ouvir o que falamos. Vou falar de novo. As nossas atitudes, as nossas ações fazem tanto barulho que impedem as pessoas de ouvir o que falamos. Ou seja, você não ia receber um conselho meu sobre casamento se eu tenho um casamento derrotado. Fala, cala a boca. Não funciona nem para você. Ok? Então, as nossas atitudes. Então, primeiro exemplo. Eu procuro ser um exemplo de marido. Sou um ser humano, sou falho, ok? Não tem perfeição no processo, ok? Mas tem intencionalidade. Intencionalmente, eu procuro ser o melhor marido que eu posso para a mãe deles. Ok. E procuro ser um homem trabalhador, um homem justo. Os meus filhos, por exemplo, eu sei que é obrigação, mas os meus filhos, por exemplo, nunca me viram falando um palavrão. Ok. Ok? E aí é o seguinte, faz tempo, anos, que eles eram um pouco mais novos, menos responsáveis. Soltava alguma coisa. Não reproduza em casa o que você não aprendeu em casa. Então, primeira coisa é o exemplo. Exato. Ok? Essa é a primeira coisa. Depois, quando você se coloca como exemplo, e mais uma vez deixando claro, não é a perfeição, mas é a intencionalidade de sê-lo, porque nós temos que buscar ser perfeito, esse é o papel de todo cristão, aí vem os conselhos, que aí você gera o quê? A autoridade. Ok? Então, os meus filhos, eu tenho certeza que querem ser o que o pai é. Ok? Legal. Você sabe que, Rick, em relação a conselho, eu aprendi uma coisa muito legal. Que conselho a gente só dá para quem pede. E eu aprendi isso há alguns anos atrás, né? Às vezes a gente quer aconselhar alguém, mas essa pessoa nem pediu conselho para nós. E uma das coisas mais lindas que eu aprendi, eu estava fazendo teologia, uma das coisas mais, acho que foi uma chave que mais me impactou. Eu não me lembro quem falou essa frase, mas provavelmente um padre, né? Ele falou que a nossa maior pregação é com a boca fechada. É isso aí. Ou seja, é a nossa vida. E isso nos remete a sempre estarmos vigilantes. Hoje, o que eu falo para os meus filhos? Eu tenho uma filha de 15 e tenho 2 pequenininhos, o Samuca e a Lolo, de 5 e 4. Mas eu estou treinando eles, mas o meu foco é a Juliana. O meu foco é meu cônjuge, é minha esposa, porque eles têm que observar, olhar, porque afinal de contas, daqui a pouco eles vão sair de casa. É isso aí. Né? E eu não tive pai para estar presente, me aconselhar numa escola. Eu me lembro quando eu brigava na escola, por exemplo. Eu não tive essa figura paternal, né? Então hoje eu dou conselho sim para minha filha, mas quando ela pede. Eu nunca falei para a Tainá ler a Bíblia, por exemplo. Eu nunca falei para a Tainá fazer algumas coisas. Óbvio que tem coisas que são intencionais, né? Quando eu percebo que não está legal, a gente conversa. Mas normalmente ela pede mas conselho. Mas só um adendo aí, um parênteses. Você não diz, até ler a Bíblia, por exemplo, não diz. Mas porque a vê fazendo sem ser... Exatamente. Aquilo que o padre disse, né? A maior pregação nossa é com a boca fechada. E eu aprendi isso e foi um código tão profundo na minha vida. Hoje, de verdade, eu dou conselho para quem pede. E as pessoas às vezes veem a gente em algumas situações, principalmente na internet. A internet ela é vazia, ela tem só a cereja do bolo, né? E as pessoas às vezes falam, puxa, como que você conseguiu? Como você chegou até lá? E se ela faz essa pergunta, eu aconselho. Então eu falo para Tatá, Tatá, você daqui a pouco vai sair de casa, você tem 15 anos, mas provavelmente você vai ter sua família, né? Porque os nossos princípios não é namorar muito tempo. Nossos princípios hoje é você encontrar uma pessoa que em oração, Deus vai te proporcionar essa pessoa e você vai sair de casa, né, para viver a sua vida. Mas como eu estou tratando a minha esposa, e meu irmão, vou te falar uma coisa, você lidar com a esposa que mais conhece você, conhece seus erros, conhece os seus BO, meu irmão, é um desafio diário. Eu vejo essas pessoas que saem com várias pessoas, mulheres, todos os dias, é fácil. Facinho. Cara, é fácil. Agora, a Juliana é a pessoa que mais conhece as minhas imperfeições. E ela me treina, Rick. Ela me treina tanto. Ela puxa mesmo o sarrafo lá em cima para que eu seja melhor todos os dias. E a Tainá vê, o Samuel vê. Quando a gente tem filho homem, talvez a tratativa tem que ser um pouco mais intencional, porque ele vai ser o sacerdote da casa.
Ele que vai ser a pessoa referência da casa. Não que a mulher não tenha um papel fundamental. Tem, mas o homem é a referência. Então, hoje o modelo de pai, para mim, é aquele pai que eu estou me transformando todos os dias. É o pai servidor, é o pai conselheiro quando pede, é o pai que trabalha. Eu acordo todos os dias 5 da manhã e vou dormir 11 horas da noite, porque eu tenho muita atividade que eu me propus a fazer, né? E os meus filhos vê, poxa, você não tem sono? Poxa, você não vai descansar? E hoje a Tainá ela já criou um hábito de acordar cedo, de fazer as coisas, porque eu acho que a primeira hora do dia, eu tenho esse hábito, a primeira hora do dia é uma hora de muita produtividade. Depois vai chegando as demais horas, eu particularmente não tenho produtividade. De noite eu não consigo produzir nada, então eu durmo cedo também, né? Eu acordo 5 da manhã porque eu durmo às 9, também tem essa, né? Então eu durmo mais ou menos 7 horas, 8 horas por dia. Então é esse modelo que eu busco, ser para minha esposa todos os dias um marido zeloso. Tem as minhas dificuldades. Essa ideia, desculpa te cortar, essa ideia você deu para a Tainá já, por exemplo. Eu meteria mala e a palavra é essa mesmo. É assim, Tainá, você tem que arrumar um cara parecido com seu pai, que vai te tratar como o pai trata a mãe. Essa fala já fora dita ou não? Não, não foi dita essa frase, não. Não foi dita essa frase. Mas e se fosse? Ela aceitaria? Aí que vem o exemplo. Exatamente. Okay? Não, pai, eu não quero alguém igual o senhor, não. Sai fora, eu quero alguém muito melhor. Aí dá ruim. Porque assim, normalmente as pessoas que estão muito próximo de vocês é a pessoa que mais conhece. E não tem jeito, vai ter picuinha. O seu filho, a sua esposa. Tanto se você fazer algumas perguntas para a Juliana sobre mim, ela vai falar alguns pontos que eu tenho de melhoria. Ponto de melhoria, todos nós. Sabe. Sim. Que você não sabe. Sim. Fala, pô, o André é um mel, o Júlio é maravilhoso, porque não está tão próximo. Né? Eu falei para você, não sei se o nosso horário está acabando já ainda, não, mas eu falei para você, por exemplo, em agosto do ano passado, a gente foi almoçar, e eu tenho o privilégio de almoçar em casa, na maioria das vezes, oramos e tal. A hora que eu fui dar a primeira garfada, a minha princesinha começou a falar. Falar, fazer DR ali na mesa. Os meninos de férias acompanhando. Eu falei, meu Deus, me dá graça. E foi justamente isso. Ela colocou, essa palavra foi ótima, tanto ponto de melhoria, ok? É mulher, cara. Tanto ponto de melhoria, André, que eu me acho, ou me achava, até agosto do ano passado, o melhor marido do mundo, do planeta, cara. Ser de meus imitadores e vai dar bom, não dá ruim nunca. Ela começou a falar tanta coisa, eu fui ficando pequenininho, e daí que eu falei essa palavra. Nem essa palavra eu não falava, anos, não sabia. No casamento nunca falei, mas eu me senti um bosta. E eu gostei da palavra bosta, é uma palavra boa, tem uma sonoridade boa. Você falou pra mim, 30 anos. Falei, cara, eu me senti um bosta. Aí, uma das coisas que ela disse foi assim, cara, você tá 3 anos igual louco pastoreando 2 igrejas. Você não percebe, mas você não tem tempo para ninguém além de você mesmo e igreja. É o 3º ano que nós não temos férias em família. Acabou as férias agora dos meninos, a gente não saiu nem para tomar um sorvete. Para mim, eu tô pilhadão fazendo a obra e ela colocou aquilo com graça, minha princesa graciosa. Essa é a ideia. Ok, o homem não pode ser mandado, irmã. Não manda não que dá ruim. Agora o homem pode ser pontuado. A minha princesa pontuou. É verdade. E aí nós fomos viajar, fizemos uma viagem extraordinária. É verdade. Renovou, já estamos fazendo outra já.